Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o Anderson Jesus, que cuida de um canal bastante legal também no YouTube, que é o Desaparecidos. Desaparecidos. Anderson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui, né? Você sabe que eu acompanho o trabalho de vocês há tanto tempo. Me inspirei bastante desde sempre e então estar aqui realmente é uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite. Anderson, conta pra gente o que te inspirou de trabalhar com esse tema, a importância, a relevância desse tema, né? Uhum, Porque nós temos um número muito grande de pessoas desaparecidas. muito, é enorme. É, é interessante que eu nunca tive nenhuma pessoa na família que foi desaparecida, que ficou desaparecida, mas eu tenho um amigo que era o irmão de um amigo meu que ficou desaparecido durante um tempo, na minha, né, ali pós-adolescência, né? E ali esse fato, né, e a construção da coisa toda foi interessante no sentido de que me trouxe reflexão sobre o porquê as pessoas desaparecem, justamente porque ele estava com tudo dando certo na vida. Era um cara que ele era cantor, ele cantava num grupo, numa banda, e o grupo estava dando certo, né, a banda estava indo bem, ele tinha programa na TV agendado para fazer apresentação, já tinha ido em alguns, e aí, de repente, ele simplesmente sumiu. Aí houve aquele alvoroço no bairro onde a gente morava, todo mundo perguntando da pessoa, que alguém sabe dele, ninguém sabia. E ele simplesmente desapareceu, ele ficou anos desaparecido. E aí, depois de um tempo, ele simplesmente começou a ser visto nos lugares, né? A princípio, a gente começou a ficar, será que era ele mesmo? Alguém falava, não, eu vi, tenho certeza que era ele. E aí, conforme isso foi acontecendo com mais frequência, a gente realmente chegou à conclusão de que era ele, até que ele realmente voltou, né? Mas tinha abandonado a família, o pai, a mãe, filho, e simplesmente foi embora. E aí aquilo me chamou a atenção, porque durante muito tempo eu fiquei pensando como pode alguém desaparecer, né? Eu achava que a pessoa que desaparecesse, de repente, ela poderia simplesmente estar morta, né? Porque uma pessoa que desaparece não é uma caneta, uma moeda que cai no vão do sofá dentro do carro que você fica procurando e às vezes desaparece. Aquela meia na Uhum. máquina de lavar, né? Que desaparece para sempre. Não, é uma pessoa, ela pode querer voltar. Então, se desapareceu, eu imaginava que alguma coisa realmente mais grave tinha acontecido. Só que com ele não, ele realmente foi um desses muitos desaparecimentos voluntários que existem, né? Ele queria Ele desaparecer. quis desaparecer, ele ficou desaparecido durante muito tempo, quis desaparecer, e aí, quando ele apareceu, veio essa coisa, peraí, não é só quando está morto? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a investigar um pouco mais e comecei a ter acesso aos diversos motivos que levam ao desaparecimento de uma pessoa, e aí comecei a escrever sobre algumas histórias, né, da época conhecidas, mais famosas. Comecei a frequentar o DHPP, a conhecer a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a olhar inquéritos e tal, consegui ter acesso através da Secretaria de Segurança Pública, e aí comecei a pesquisar sobre os casos, né, e aí percebi que além do número ser gigantesco, né, havia muitos motivos, né, para que as pessoas pudessem desaparecer. E aí, o que você chegou, a que conclusão sobre esses motivos? A conclusão que eu cheguei, na verdade, é que apesar de terem muitos motivos para uma pessoa desaparecer, em primeiro lugar, a gente só vai saber o motivo realmente quando ela aparecer de volta, né? Então, Uhum, durante todo aquele período em que ela está desaparecida, é uma completa incógnita, né? Ninguém sabe uhum. exatamente o que foi que aconteceu. As famílias tendem a pensar no pior, mas durante todo esse tempo a gente chegou à conclusão também de que o desaparecimento de pessoas não é exatamente o problema, né? Ele é Uhum. consequência de outros problemas, né? E aí, quando você começa a puxar o fio, a gente termina nos mesmos lugares dos outros problemas que a nossa sociedade tem, né? Então, você termina ali em questões de segurança pública, você termina em questões de dificuldade de acesso à saúde pública, né? Ao acesso à medicação, a medicamentos, né? A fazer diagnóstico de algumas doenças, a questão de moradias, né? Insalubres, lugares insalubres que as pessoas moram, né? Falta de saneamento básico, falta de alimentação, desinteligência familiar, uma série de outros conflitos familiares que acabam acarretando, né, também em desaparecimentos. Mas a gente começa a olhar, inclusive mais de perto, com uma lupa, você começa a ver
que, além dessas razões, tem as razões criminais também. A gente sempre acha que são as razões criminais primeiro, e nem sempre, né? Então, conforme a gente começou a pesquisar, começou a abrir, a ver todas essas nuances, né, dentro do desaparecimento, do espectro, né, do desaparecimento de pessoas, e a gente chega, por exemplo, aos casos de adoção, né, ilegal. Sim. Também, né? A gente foi parar em Israel, gravando com alguns adotados de lá. Então, o que também é mais um motivo para que pessoas desapareçam, né? E aí, mas aí quando a gente está falando da adoção ilegal, são crianças, né, que desaparecem, Sim. na verdade são subtraídas das suas Uhum. famílias e que vão só lá na frente entender o que aconteceu com elas, né? Que Exato. são as adoções ilegais. Exato. Então, e que muitas vezes, a gente também tem que deixar aqui claro, elas podem ter sido subtraídas ou também Vendidas. vendidas. Sim, sim. Né? Tem A muitos gente casos. tinha aí a Arlete Rilu Exato. no Sul, que ela, né, Uhum. pegava os bebês e ela, né, se regozijava dizendo que havia traficado ali centenas de milhares de bebês. Na verdade, ela dizia que estava fazendo um favor para eles, né? Porque essas crianças iriam para famílias de Exato. posse. É uma completa loucura Uma maluquice isso. completa, né? É. E se você ouve as famílias, principalmente, as circunstâncias, as situações, realmente, como você falou, tinha situação em que a mãe... eu não gosto nem de colocar que a mãe vendia, né? Eu tendo, lógico, em algumas situações a gente sabe que sim, às vezes de uma maneira perversa, às vezes de uma maneira, né, ali intencional mesmo, mas a gente, né, na dificuldade de classificar todos esses casos, a gente coloca todos num lugar ali, né, dá o benefício da dúvida, né? Talvez a pessoa realmente estava numa situação de dificuldade, foi aliciada, né? Porque tem uma série de outros conflitos em torno disso, não é só dar a criança ou deixar a criança. Tem todas as questões relacionadas à maternidade solo, né, às situações, questões sociais dessas famílias, porque ela não buscava quaisquer mulheres, né? Ela ia naquela que ela sabia que podia aliciar. Né? Porque, que fique claro, né, as mulheres têm o direito de colocar os seus bebês para adoção. Sim, sim. Mas, para que as pessoas entendam, a adoção, ela, né, quem vai adotar aquela criança precisa passar Tem que seguir por um trâmite, né? Exatamente, por um processo que Uhum. é longo, Sim. é complexo, Sim. porque não é um brinquedo, né? Não é uma Exato. boneca que você devolve, aquela criança vai ficar com aquela família ali para sempre. Uhum. Então, vamos dizer, né, a nossa área da justiça vai procurar a melhor família para aquela determinada criança. Exato. Quando a gente fala de adoção ilegal, é que ela não vai passar por esses trâmites. Uhum. Alguém vai querer ter o benefício financeiro, Uhum. né, na venda de uma criança. Então, Sim. a gente não sabe se essa criança está indo para a melhor família. É. Para a família que vai de fato Que vai de fato cuidar, né? Às vezes não se dessa sabe. criança. Às vezes a gente, né, acabou tendo acesso a muitos casos, inclusive casos de pessoas que procuram pela família biológica, Uhum. mesmo não tendo sido vítimas, Uhum. né, de crimes. Essas pessoas, elas também, né, mesmo aquelas que passaram por um processo legal de adoção, muitas delas também entram num conflito existencial e tal, perguntas que elas querem, né, ter respostas, e elas também começam a buscar pelas suas famílias biológicas. Mas em a muitos casos. questão da adoção, quando ela é legalizada, com mais de 18 anos, você tem direito Você a tem ter esse direito, acesso é. aos seus registros, inclusive porque, caso você precise Uhum. ou tenha alguma doença muito rara, Exato, você tem saber... todo o histórico, né? Exatamente, É. você tem o direito de saber quem eram ali, né, os seus pais, no sentido para poder até encontrar uma cura para uma doença, Uhum. mas a pessoa precisa fazer 18 anos. Sim. E aí o processo é aberto e ela tem o direito de saber quem De eram os saber. pais. Mas isso quando é feito de forma legal. Aí essa Uhum. pessoa não desapareceu, Exato. não é? Agora, quando a gente está falando em desaparecimento, e até antes de entrar na questão criminal, tem as pessoas também que resolvem que querem ir para a rua. Uhum. A gente encontrou alguns casos, né, de pessoas que estão em situação de rua, Uhum. pessoas extremamente vulneráveis, onde a família também quer que aquela pessoa volte, Uhum. mas aquela pessoa não quer voltar. Sim. Você pegou esses casos também? Sim, a gente tem alguns casos que a gente trabalhou, que aí está dentro do desaparecimento voluntário, mas é importante dizer também que muitas vezes dentro desse grupo de pessoas, às vezes não é
Um desaparecimento é voluntário, mas não é. Às vezes a pessoa está passando por um problema psiquiátrico, às vezes ela quer ir para a rua, mas porque a gente tem um caso, por exemplo, de um rapaz que ficou 4 anos desaparecido, foi encontrado no Espírito Santo. E quando ele foi encontrado, né, inclusive a gente mostrou o caso no programa na TV e também na internet. Quando ele foi encontrado, o Silvio, ele tinha simplesmente fugido porque ele não queria que a mãe soubesse que ele voltou a beber. Entendi. Entendeu? Aí fica com É. culpa. Fica com culpa. Então tem muitas situações em que a pessoa, por passar por um processo de tentar se recuperar de drogas, ou tá com uma questão relacionada a um relacionamento que não deu certo, a um casamento que não deu certo, e aí essa pessoa resolve ir para a rua, muitas vezes ela está querendo fugir desse problema. Não é que ela quer também morar na rua, né? Aí ela vai acabar em situação de Ela rua. acaba em situação de rua, mas ela quer fugir daquele problema inicial, né? Que no caso do Silvio, por exemplo, ele tinha ficado muito tempo sem beber, né? Ele estava abstêmio durante muito tempo, mas ele teve uma recaída, voltou a beber, e a mãe tinha sofrido tanto para ele se recuperar, ele não quis dar esse desgosto para ela, ele simplesmente foi embora. Mas aí ele deu outro desgosto para ela, né? Porque some, né? Aí ela ficou procurando durante 4 anos. E assim, o que as pessoas não entendem, né, é que é uma dor horrível, Exato. porque a família fica procurando, Uhum. não tem respostas, não sabe o que fazer, e a gente sabe que as 48 primeiras horas são as mais São as importantes. mais importantes. Depois que isso se passa, tudo vai ficando mais difícil de difícil, você é. encontrar aquela determinada pessoa. Exato. E é o que você falou, tem aí os desaparecimentos que são voluntários, que são mais complicados, porque a pessoa quer realmente desaparecer. Exato. Ela não deixa um bilhete, Não deixa nada. ela não deixa uma satisfação e a família não sabe o que aconteceu. Não sabe muitas vezes não sabe, né, o que aconteceu. No caso do Silvio mesmo, a família não sabia. Ele retornou, né, foi encontrado 4 anos depois e retornou, só que aí 6 meses, 8 meses depois ele morreu. Pelo menos a mãe pôde reencontrá-lo, pôde abraçá-lo novamente. A gente até mostrou no canal esse reencontro né, dos dois. A mãe foi até ele, né? E ele foi identificado, inclusive, por causa de um anúncio num caminhão de mudança. Colocaram, né, a ONG Mães da Sé conseguiu fazer uma ação junto a uma empresa transportadora. Eles colocavam fotos nesses caminhões que ficavam rodando o Brasil e tinha uma foto dele nesse caminhão e alguém que o conhecia lá numa igreja, um lugar lá que ele estava sendo abrigado, reconheceu e entrou em contato com a família. E aí ele pôde voltar, mas na maioria das vezes, né, tem aquela famosa história também de quem saiu para comprar cigarro e não voltou mais, porque às vezes está fugindo das responsabilidades, né? Tem Sim. muitos, esses são muitos, assim, muitos. E tem esses que... A mãe fica sozinha com todos os filhos, né? Exato, geralmente são homens, né? E esse é um dado interessante também. Eu estava até fazendo uma análise recentemente dos dados de desaparecimentos que saíram no referente ao ano passado, né? E um dado interessante é que a maior parte dos 40% dos desaparecimentos são crianças, né? Desses 60% que sobram, a maior parte são homens, só que desses que desaparecem, todos, os que mais voltam também, os que mais são encontrados também são homens, né? E as mulheres não. As mulheres, apesar de desaparecerem menos, elas geralmente têm mais dificuldade, né, de serem encontradas, e aí a gente, né, ali acho que está intrínseco na informação um dado que deve ser terrível, que deve ser justamente o número de feminicídios não solucionados, né? Porque só vai saber se foi quando a mulher foi encontrada. Infelizmente isso é uma realidade. Mas quando você começou com todo esse trabalho, porque assim, a gente está falando de 2 áreas, né? Uhum. Uma que é a seara criminal, que na verdade a pessoa não é que a pessoa desapareceu. A pessoa, ela foi... Desaparecimento não é crime, né? Exatamente. Ela foi morta aqui. Ou ela pode estar em cárcere privado. Também, sim. Ou a gente não imagina a quantidade de coisas que podem ter acontecido com essa pessoa. Mas aí a gente tem essa outra área, que é essa área, né, desses desaparecimentos voluntários, que seja para a pessoa fugir de algo que estava acontecendo com a vida dela, ou essa questão mesmo que você levantou muito bem, que infelizmente temos aí um número muito grande de homens que querem fugir da responsabilidade de tocar suas famílias, né? Porque já diz o ditado, fazer filho é fácil, né? Difícil é criar, né? Segurar que é difícil, né? Exato. Para os homens, as mulheres geralmente conseguem, né? 3, 4, 5, sustenta todos com dificuldade, tudo. Trabalham longas horas, mas o bonitão não consegue. Né? E assim, que fique aqui bem claro, né? A famosa família brasileira é a avó, a mãe e os filhos. Exato.
Quase nunca tem o pai. Gente. Essa é a tradicional, né? Exatamente. É a fotografia. Isso é muito triste. A realidade. Até porque a figura masculina é extremamente importante, né? Sim. Na formação desses jovens, dessas crianças. E o pai que abandona um lar, ele, né, ele deixa ali um vazio, um buraco muito grande, né? Sem falar no trauma, né? A gente não fala muito sobre isso, mas eu sou neurodivergente, então eu acabo, em algumas situações, acabo tendendo bastante para esse lado também, porque eu não consigo imaginar numa situação como essa, que a criança ou a pessoa que está envolvida, né, numa condição dessa de abandono, por exemplo, que ela consiga sair do outro lado da vida sem nenhum trauma. Né? Então, além de tudo, ainda tem a questão do trauma. Então, eu acho que lá na frente, esse tipo de desaparecimento pode se desenrolar num outro problema, né? Porque a gente está criando ali uma série de pessoas que serão traumatizadas por esse abandono, né, no futuro. Então, talvez sejam pessoas que também, né, virão a desaparecer no futuro, infelizmente. E Anderson, vamos pegar esse recorte do lado de cá. Você chegou a fazer alguma pesquisa? Tem dados estatísticos sobre quem são, né, essas pessoas que desaparecem voluntariamente? São mais homens? Tem uma faixa etária? Geralmente são mais homens. Enfim, qual é a classe social? No geral, o desaparecimento de pessoas estão ali entre classe C e D, né, para baixo, classe C e D. Então, está diretamente relacionado a questões sociais. Geralmente, a maior parte das pessoas que desaparecem, pelo menos ali quase 70% das pessoas que desaparecem são negras. Então, são negras da classe C e D e são homens. E são homens na maior parte das vezes. É um problema, na minha opinião, também, isso não só pelo desaparecimento dessas pessoas, mas porque isso traz um estigma pro desaparecimento. O que acontece? Como o desaparecimento não é crime, né? E como tem esse recorte dentro do desaparecimento, quando você fala... Eu acho impressionante como uma causa, como o desaparecimento de pessoas, tem 85 mil desaparecimentos por ano, né? É muito, né? Esse número já foi até maior, inclusive. Como isso não desperta, né, tanto interesse nas pessoas em compartilhar essas histórias, em conhecer um pouco mais essas histórias, o próprio poder público não criar uma forma de informar as pessoas também, né, de prevenir o desaparecimento. Aí depois a gente pode voltar nessa parte de prevenção, mas eu quero falar do número, porque a gente está falando aí de estatísticas, mas essas estatísticas não movimentam a solução, né, do problema, apesar do número ser tão grande. Se você tem uma queda de um avião hoje com 300 pessoas dentro, para o mundo inteiro. Só que você pega um país em que você fala que desaparecem 300 pessoas por dia, não acontece nada. Né? É verdade, a gente não vê recurso, né? Então, nada assim, é feito. Como você muito bem colocou, você frequenta também lá o DHPP, né, a Delegacia de Desaparecidos. Doutora Bárbara Travassos, doutora Ivalda, cuida de tudo lá também. Fica dentro do DHPP. Né? E quando a gente olha, né, falta tudo, no sentido, tem mulheres incríveis, a doutora Bárbara, a doutora Ivalda, toda a equipe, mas falta tecnologia, né? Falta investimento para a gente descobrir o que aconteceu com essas pessoas. Exato. Porque até para dar uma resposta para as famílias. Olha, realmente ele saiu, o desaparecimento dele é voluntário, ele não quer voltar e tá tudo certo, mas pelo menos aquela família sabe que não aconteceu nada, porque a pessoa não... e ela não consegue, a vida dela parece que ela fica, né, congelada no espaço de tempo. Para no tempo, na verdade ela regride bastante, né, e para nessa regressão, ou seja, ela fica ali, ela cria uma nova bolha que ela não conhecia dentro da vida dela e fica girando dentro daquela bolha durante anos até que a solução, até que se resolva, né, o caso. Porque geralmente quando as pessoas entram nesse tipo de problema, ela não está preparada para isso. Não está preparada. E muitas vezes ela não consegue ter suporte também fora, né? Ela não sabe por onde começar, ela não consegue ter suporte fora. E é importante, né, citar também o que você trouxe sobre as autoridades, né? Você falou do DHPP, né? Aqui em São Paulo é um dos poucos estados no Brasil que tem uma delegacia, né, de pessoas desaparecidas. Né? E você anda pelo Brasil em delegacias, ou em qualquer outra delegacia, além das pessoas não terem uma formação ou não saberem como proceder, os policiais, os investigadores, saberem como proceder numa situação de desaparecimento, além disso, eles não têm também nem
condições de trabalho, né? A gente já esteve em delegacias pelo Brasil aí e que a gente estava chegando na delegacia, o pessoal estava chegando com fardos de papel higiênico e água mineral, porque eles não tinham. Eles tinham que fazer vaquinha entre eles, os policiais, para comprarem insumos básicos, né, para eles conseguirem trabalhar ali na repartição. Então, é importante que a gente olhe também e cobre das autoridades para que esses caras tenham, né, um preparo, tenham uma formação e tenham principalmente equipamentos e condições de poder fazer investigações. Você que está trabalhando com isso há bastante tempo, né? Virou, acho que um propósito na sua vida. Virou. Né, a gente começou a fazer para TV e agora indo para a internet também, né? É o tipo de coisa que, assim, tipo, na hora que a gente se for, vai ter que alguém continuar fazendo, né? Porque já tem tantas pessoas, né, envolvidas. A minha pergunta para você, a gente tem um banco de dados de pessoas desaparecidas no Brasil? Isso existe? Tem algo consolidado? Não, ainda não. Deveria ter, né? Já é lei, já deveria ter, já está já deveria, nessa altura do campeonato, estar em funcionamento, mas ainda não está. Né? Ainda não está. Não existe um banco de dados sobre desaparecimento de pessoas que seja realmente interligado como deveria ou como a lei, né, diz que deveria ser. Que a gente possa acessar, inclusive, para que as pessoas possam colaborar? Não existe. Nem assim da Polícia Civil, que a própria polícia alimente, não existe. Tem assim, aqui a Polícia Civil de São Paulo tem, né, um site ali, uma coisa meio local e tal, mas não é interligado, né? Infelizmente, a gente ainda tem o problema de que se uma pessoa desaparece num estado, ela precisa ir, se ela quiser, né, ela precisa ir no outro estado fazer novamente um registro, porque esse registro daqui não serve lá. Não serve. Se a pessoa é encontrada em outro estado, não existe um registro de que essa pessoa está constando como... Uma interligação. Não tem interligação com hospitais, não tem o que a polícia faz muitas vezes é um trabalho mais artesanal ali deles, né, ou o próprio investigador ir atrás, entrar em contato com o IML, né, mandar ofícios e tal, para saber se alguém com aquelas características passou por ali e tal. Mas é um banco de dados interligado, onde, né, entrou um corpo aqui, né, já pode dar match com alguém que está sendo procurado ali a partir de um boletim que foi aberto, não existe. Infelizmente não tem ainda, mas já era para estar funcionando. Mas também não temos nada a nível federal, então a gente não tem nada que seja mas uma era política ser federal mesmo. Pública de Estado, né? Tipo, ó, nós temos um problema aqui, Sim, que não é só de São Paulo, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aonde essas informações pudessem estar imputadas e que fossem de acesso da própria população. Isso é uma coisa que existe nos Estados Unidos? Deveria, não tem. Nos Estados Unidos tem muitos outros... Há muitos anos, e isso ajuda muito, porque as pessoas, a sociedade colabora, né? Pois é, mas não tem. As pessoas não têm acesso a isso. Muitas vezes você vê as próprias famílias, né, fazendo busca pelas redes sociais, né, buscando de qualquer maneira, muitas vezes colocando o próprio telefone no material de buscas, e aí traz outros problemas, que as famílias acabam sendo vítimas de trotes, de golpes, e toda a sorte de más pessoas, né? Elas acabam ficando alvo dessas pessoas. E realmente já era para estar funcionando esse banco de dados. Hoje, se você, de repente, seu carro, Deus livre e guarda, o carro de qualquer pessoa for roubado aqui em São Paulo e aparecer em Manaus, se jogar no banco de dados, você sabe que aquele carro é roubado. Mas uma pessoa em situação de rua que estiver em qualquer outro estado do Brasil e pegar o documento dela e jogar no sistema, não constata que ela está desaparecida se a família tiver feito um boletim de ocorrência em São Paulo, por exemplo. Então é mais fácil achar um bem do que uma pessoa. Mas hoje você está operando com algumas ONGs, é isso? Sim, a gente trabalha em parceria com algumas ONGs. E essas ONGs pensam em criar, pelo menos, nem que seja uma coisa paralela, um banco de dados, de informação, de coleta de dados, para ajudar essas famílias? O que a gente tem? Nada também? Também nada. As ONGs têm. Elas têm o banco delas, né? Elas têm o registro delas, elas têm as informações que elas coletam diretamente com as famílias, né? Mas essa lei, esse projeto de lei, ou a proposta, ou o que está tramitando por aí, já é uma solicitação das ONGs antiga, né? Para que aconteça, para que exista, mas ainda não está em funcionamento. O que a gente vê são as ONGs trabalhando à parte.
individualmente, fazendo algumas outras iniciativas por conta própria. Né? Então, faz parcerias com empresas, né? Faz parcerias com marcas, criam produtos, fazem ações como, por exemplo, eles vivem fazendo ações em jogos de futebol. Né? Tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, até tinha uma proposta. Havia uma proposta no Rio de Janeiro, né? Funcionou acho que durante 3 meses um alerta que existia lá no Rio de Janeiro, que foi criado inclusive pela Jovita Belfort, né? A mãe da Priscila Belfort, que se chama Alerta PRI, inclusive, e parou, né? Simplesmente não está funcionando mais. Eles até pretendem que volte a funcionar agora por causa da série, né? Que saiu sobre a história da Priscila. Tem uma parceria também, né? Do laboratório do Ministério da Justiça, né, e os direitos, a Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com a Meta, para a criação do Amber Alert, né, no Brasil também, que é aquele alerta que surgiu nos Estados Unidos, que lá já, né, eles sempre estão bem mais à frente em todos os aspectos. Esse alerta surgiu lá e aqui no Brasil uma parceria do Cyberlab, né, que é esse laboratório do Ministério da Justiça com a Meta, desenvolveram esse alerta. E que já começou a funcionar, inclusive, acho que 2, 3 semanas, uma criança já foi encontrada. Olha que bom. A partir desse alerta no Pernambuco. Até que, enfim, a Meta está fazendo uma coisa boa para a sociedade. Ainda bem, né? Alguma coisa, né? Olha só. E aí são iniciativas como essa assim, que vão surgindo e acontecendo em paralelo, mas a partir de uma iniciativa política, federal e tal, houve muita conversa, né? Há muita conversa, né? Mas na prática mesmo não existe uma iniciativa federal assim, a não ser essa, né, que tem essa parceria, mas que seja totalmente governamental e tal, em prol dessa causa, eu desconheço. Seja, né, uma proposta de Estado, né, e não de governo, entende? Algo para, né, nem municipal, que aconteça e fique, né? E que fique. Até em algumas cidades tem alguma coisa, mas não o banco de dados em si, mas há iniciativas. São Paulo tem mesmo, por exemplo, a partir da Secretaria de Direitos Humanos em São Paulo, né, tem um departamento que é criado especificamente para trabalhar com pessoas desaparecidas e identificação de pessoas em situação de rua que possam estar desaparecidas. Mas na maioria das cidades, dos municípios do Brasil, não tem nenhuma iniciativa parecida. E aí tem uma outra área do desaparecimento, que aí a gente vai esbarrar com o crime, né? Que é completamente diferente desse desaparecimento voluntário. Que aí são os homicídios, os feminicídios, as adoções ilegais, o tráfico de pessoas. Sim. E aí o tráfico é o tráfico internacional de pessoas para prostituição, para a venda de órgãos, para o trabalho análogo à escravidão. Que a gente sabe que tem muitas pessoas nessa condição, que estão desaparecidas também, que a família não sabe onde está. Sim. E vocês também estão fazendo coisas. Sobre esses casos? Sim. A gente conta... Porque assim, no canal, nós somos um canal em que a gente conta histórias, né? A gente não investiga. Vocês têm mais um trabalho... A gente investiga mesmo, né? Vocês investigam mesmo, Vocês vão mais a fundo e investigam mesmo. A gente não, a gente conta mais essas histórias. O nosso propósito, a gente costuma dizer que é contar a história que há por trás do cartaz. Né? Então, você tem o cartaz ali, a foto de uma pessoa que está desaparecida. Naquele momento que alguém vê aquela foto, aquela pessoa já está recebendo um julgamento. Se é uma mulher, dificilmente alguém compartilha. Esse é um dado que a gente já tem também. Olha, por exemplo, triste. Então a gente tem que compartilhar muito. Por exemplo, nas redes sociais, se for uma foto de uma mulher, geralmente esse compartilhamento é 30%, 40% menor do que se for uma foto de um homem, por exemplo, ou de uma criança. A criança é a que tem um número maior de compartilhamentos. Se for um jovem, esse número também é muito baixo. Se for um jovem negro, aí cai para 10% o compartilhamento dessas fotos, artes e material de divulgação de pessoas desaparecidas. Mas você hoje, dentro do teu canal, está compartilhando isso? A gente divulga todos os casos. Então a gente aqui vai divulgar também. A gente divulga todos. Sabe, é o mínimo. E assim, não tem que ter idade, nem gênero, nem cor, porque isso é um absurdo. É uma pessoa que está desaparecida, precisa ser encontrada. O que a gente faz dentro do canal, um pouco, na hora de escolher os casos, é fazer esse caminho inverso. Por exemplo, se eu tenho dentro dos dados, eu tenho essa informação, como eu te falei, a quantidade de homens que desaparece é maior, é grande, mas a quantidade de homens que reaparece é maior do que a quantidade de mulheres que desaparecem.
Aí a gente sabe, né, que foi aquilo que a gente falou, a gente sabe que no caso da mulher desaparecida, a chance dela ser encontrada é muito menor, então talvez por isso a estatística seja menor. E geralmente elas são vítimas dos homens, então o que a gente faz? A gente vai de acordo com onde há a maior necessidade, então a gente divulga muito mais casos de crianças e de mulheres, né? A gente divulga casos de homens também, não é? Mas aqueles que você percebe, né, dentro da conversa, dentro daquilo que a gente fala com a família, dentro do que a família traz para a gente, do boletim de ocorrência, a gente faz um pequeno levantamento, nós temos uma equipe de jornalismo que faz uma checagem e ali isso ajuda a gente a definir se a gente vai colocar esse caso na pauta ou não. Mas Sim. Geralmente a primeira seleção é essa. Mas independente daquilo virar um caso ou não, você pode publicar a imagem dessas pessoas A gente desaparecidas, faz né? isso. Porque, a gente tem assim, essas linhas. enfim, aqui a gente ajuda muito, inclusive o pessoal da Interpol, com os foragidos, né? Então, no final, a gente sempre mostra os foragidos. As fotos da Interpol dos foragidos. Exatamente, Legal. Porque se alguém souber, pode fazer a denúncia de forma anônima, segura. E é importante, né? Porque a informação é tudo. E não tem por que a gente também não divulgar as imagens dessas pessoas que estão desaparecidas e que precisam ser encontradas, porque são famílias em desespero. É exatamente isso que a gente faz. A gente tem várias linhas de atuação dentro do canal e nas redes sociais. A gente tem os programas principais, né, que a gente traz com as histórias novas, os casos novos, que a gente entrevista os familiares muitas vezes. Tem aqueles que a gente apenas conta a história em algumas situações, em algumas circunstâncias, quando a gente, às vezes a família não quer falar e tal, mas quer que a gente divulgue, a gente apenas conta a história. E a gente tem também, dependendo da situação, dependendo do caso, a gente só divulga o cartaz, a gente vai e faz o cartaz também. Essa história não cabe dentro do que a gente precisa contar, mas a gente vai fazer um cartaz e divulgar. Às vezes é uma história recente, né, que a pessoa desapareceu tem 2 semanas, lógico que precisa encontrar, mas às vezes não dá tempo de você fazer o programa, de fazer o vídeo, né? Aí a gente faz um cartaz. 2 vezes por semana a gente tem uma live matinal, que eu fico conversando, essa aí é mais para bater papo com os fãs, né, de manhã, com as pessoas que seguem o canal. A gente fica trocando ideia, batendo papo de manhã, enquanto eu tomo meu café, leio notícia, eu abro essa live e aí entram ali, geralmente os membros e tal. E aí nessa live a gente divulga casos recentes em vídeo, aí a gente também divulga dentro dessa live. Agora, um caso específico contado, ou a entrevista, ou narrado, aí realmente a gente faz uma seleção, né, e considera todos esses pontos que eu trouxe aqui para escolher o caso. Não, porque é muito importante, né, fazer essa divulgação, né, para ajudar, inclusive, essas famílias. Porque, é necessário. Assim, achar que a polícia vai resolver o problema é difícil, complicado, gente. São muitas pessoas. Muitos casos. A gente está falando de um recurso humano que é limitado, né, que depende muito de informação. Exato, de inteligência, informação, Exatamente. Você não tem ali mecanismos, né, também. De equipamentos, de um monte de coisas que, então, muitas vezes eles vão trabalhar muito mais de uma forma mais passiva e não tão ativa, né? Então depende também da gente ajudar a municiar com informação, e acho que todo mundo que puder ajudar deve fazê-lo, né? Exatamente. A gente tem mais ou menos em torno de 5, a gente já chegou a ter 10 mil compartilhamentos por mês de vídeos, né? Então isso é um dado interessante, porque parece que a gente atingiu o objetivo. A ideia era justamente a gente poder fazer com que as histórias pudessem comover as pessoas, né, e conscientizar as pessoas no sentido de ajudarem a procurar, né? E aí, quando a gente vê os números de compartilhamento dos vídeos, a gente percebe que esse dado, ou melhor, que esse objetivo foi atingido. Né? Porque, como eu te disse, muitas vezes as histórias não são compartilhadas, as pessoas não são encontradas, simplesmente porque há um pré-julgamento a partir da imagem, da foto, né? As pessoas imaginam que talvez a pessoa que está ali está fazendo alguma coisa errada ou estava envolvida em coisa errada. Você falou de crime, por exemplo. A gente sabe que tem muitos casos ali de pessoas que realmente foram vítimas de crime. Tem casos de pessoas que são também criminosas, mas às vezes a família não sabe. Às vezes a pessoa está envolvida, mas a família não sabe. Muita gente, quando a gente vai falar, né, principalmente dos grandes centros, né, e a gente tem a questão, inclusive, do crime organizado, né, que muitas pessoas acabam sendo vítimas, né, dos tribunais do crime. Exatamente, né? Porque vão acabar entrando dentro desse universo. E é complicado, né? Porque dali é difícil de sair. Não acha mais, né? E aí, Quem tem muito problema com isso é a DDPA no Rio, né? A doutora Ellen Souto é que sabe.
a dificuldade que é, primeiro, para acessar as comunidades, né? Quando essa pessoa desaparece, está envolvida com alguma coisa, acessar as comunidades. E mesmo quando conseguem acessar, o processo deles lá de eliminação das pessoas é muito terrível. Então, não há o que encontrar e aí mais depois. dificilmente você vai achar, né? Porque você está falando ali com... O famoso micro-ondas, né, no Rio de Janeiro, que é bem conhecido. Você está falando com pessoas que se profissionalizaram, né, Naquilo, na né? arte de realmente desaparecer. Desaparecer com pessoas. E aí fica difícil. Porque Como é aí que você vai contra depende isso? de alguém que te passe alguma informação, que te conte alguma Que coisa diga onde está de o investimento, corpo. né, em inteligência policial para se infiltrar nesse universo, que não é uma coisa fácil. E geralmente os corpos estão lá, às vezes em lugares que são inacessíveis para as autoridades, né? No Rio de Janeiro. No São Paulo não tem isso, não. Acho que São Paulo não tem nenhum lugar que a polícia não acessa, né? Não, aqui é verdade. A polícia acessa todos os lugares. No Rio de Janeiro O é Rio de mais Janeiro é mais complicado até pela questão geográfica também, né? Tem entendeu? muita montanha, né? É muito morro, então é mais difícil de acessar. E tem muita mata também, né, nessas áreas. E ali, para conseguir encontrar, é muito, muito difícil, quase impossível. Né? Você lembra do Tim Lopes, por exemplo, que foi vítima, né, de uma situação como essa lá no Rio de Janeiro e foi difícil para conseguir ter alguma prova que ele realmente estava morto. Né? Levou anos para que isso acontecesse. Né? Sim, mas aí depois se descobriu, né, toda a história. Teve certeza, né, que aconteceu. Mas no Rio tem essa problemática. Né? Em São Paulo já tem um pouco menos. Só que assim... Uma coisa que é muito importante a gente trazer para o desaparecimento de pessoas é que quando a pessoa é vítima de crime, e aí eu tendo a acreditar que geralmente a pessoa que está há tanto tempo desaparecida ou que passa por uma situação de adoção, como no caso de crianças, geralmente, foi para um outro país, um outro continente, muito difícil de fica conseguir. inacessível, ou então realmente a pessoa está morta, porque salvo raríssimas exceções, a gente tem os casos também de pessoas com doenças mentais, né, que às vezes não conseguem voltar porque não sabem o caminho, não se comunicam. Ou a pessoa que está em estado de senilidade também, pessoas mais Exato. velhas aí que já estão com problemas. Exato. Pode ter um Alzheimer. Alzheimer, principalmente, tem muito caso também. E a própria senilidade, né, que aí entra no esquecimento, não sabe. Quase 9% dos desaparecidos são Pessoas idosos, idosas, né? E que têm alguma doença, né, que atingiu ali. Eu sou super a favor. Eu acho que quando chegar aquela tecnologia, a gente devia ter um chip, né? Mas já tem, né? As pessoas não usam. Você está falando debaixo da pele? Não, mas com GPS mesmo, né? Existe um localizador mesmo, né? para a gente poder localizar essas pessoas de alguma forma. Até porque se a gente entender que o chip foi destruído, é porque realmente a pessoa foi destruída. Né? Chip parou de funcionar, tem algum problema, né? Não é? É mais grave, mas esse geolocalizador a gente ainda não tem. Não tem. Tem algumas tags, né? Umas smart tags, mas assim, acho que, enfim, o alcance não é tão grande, né? Acho que mais ali para uma distância pequena, tal. Acho que não é o tipo de dispositivo que talvez servisse para todos, né? Para todas as situações. Você sabe que muitas mães, ainda é uma coisa muito cara, não é acessível a todo mundo, né? Mas tem esses AirTags e tem o AirTag da própria Apple, que a Apple tem também, que põe no chaveiro e tal. Né? Então, mas a localização dele é muito precisa, né? A geolocalização. E tem muitas mães que colocam nos tênisinhos das crianças. No tênis. Eu ouvi dizer que algumas estão jogando na mochila. Não, tem na mochila, mas aí você tem... E aí eu já vi também aqui fazendo um reloginho. Um reloginho. Né, que fica no pulsinho. Que interessante. Mas tem as mais espertas colocam no tênis. Por quê? E olha que coisa interessante. A mochila você pode perder, né? A mochila você pode perder. Se aquela criança for, né... Raptada, vamos colocar assim, o cara vai olhar e falar, opa, o que é isso aí? Vai tirar. Exato. Você joga o AirTag. Mas poucas pessoas vão desconfiar do tênis. Exato. Que é um sapatinho, né? E uma amiga minha me mostrou, tem um compartimentozinho, você coloca lá. Nem a criança... sapatinho específico para isso? Não, você faz ali, no solado. E aí você coloca. Entendi. E aí você pode trocar. O que é o sapato de criança? Na grande maioria é tênis. Sim. Criança usa tênis, ou usa aquele... Arrumou um buraquinho ali, colocou o dispositivo. Coloca, então elas trocam aquilo. E você sabe, isso é fantástico, porque uma amiga minha viajando com o filho, e ele estava com esse sapato que tinha o AirTag, ele se perde no parque. Uau. E ela achou a criança. Graças a isso.
Foi exatamente. Eu falei Olha assim, que foi impressionante. genial. Genial Foi mesmo. genial. Não é uma tecnologia, é caro, né? Esses AirTags são muito caros ainda. Eu acho que a tendência é baratear isso, Quanto mais populariza, né? cada vez ficar melhor. É. Mas foi lá, sabe quando foi brincar? Sim. Ela estava cuidando do outro filho. E criança é E assim, criança né? 2 vai segundos, andando. você perdeu a atenção, acabou. Né? Ela sai Some. andando e ele muito desencanado, né? Sabe? Aquela criança que não se desespera de não ficar perto de um adulto. Andando ou correndo, né? Criança gosta de correr, Tava né? brincando. Mas olha a angústia, né? Aí ela tinha, né, no celular dela, os AirTags, e ela foi e chegou Ixi, nele. foi localizado. E localizou. Ela falou, nunca mais que ele anda sem aquilo. E você vê, né, que é algo que, como você falou, é caro, mas se de repente, né, fosse de interesse público, por exemplo, né, de trazer ou de quem sabe fazer um teste, ver se funciona, né, e disponibilizar para crianças, seria Sim. interessante, né, pelo menos a nível de teste, né, durante um tempo, sabendo que o número é tão grande, né, de desaparecimento de crianças. Exatamente. Se a gente fala de 85 mil desaparecimentos, 40% é criança, a gente está falando de quase metade, né, desse número. Quase 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil e boa parte delas não são encontradas, né? Não é encontrada, muitas delas não são. E, dependendo da idade, aí entra nesse outro número que a gente falou, que é aquele que tem mais dificuldade de se encontrar, que é a que vai para fora do Brasil, ou a que vai ser incorporada numa outra família, até aqui dentro do Brasil mesmo, na famosa adoção à brasileira, né, que existe muito, ainda existe bastante, né, que é crime, que não é legalizado, obviamente, mas que algumas pessoas ela tem, né, essa aura de ser algo legal, porque é feito entre pessoas que se conhecem, indicação e tal, mas não é legal. E essas crianças muitas vezes são vítimas disso também, até aqui dentro do Brasil mesmo. Né? E aí uma criança de 2, 3 anos, ela não consegue, às vezes, nem falar o nome da mãe ainda, não sabe nada. Sabe nada. E ela vai ficando ali, ela acha que talvez seja um processo normal da vida trocar de família em algum momento. Né? Sim, não, por isso que eu acho que a gente tem que investir sempre. Eu acho que sempre que você investe em segurança, principalmente em prevenção, olha o custo, né, que você vai tirar também do Estado. Porque quando a gente para pensar numa investigação de uma pessoa desaparecida, ela é custosa e é lógico, né? Isso tudo também precisa ser voluntário. Mas eu seria a primeira a implantar um chip de GPS sem problema nenhum. Ah, mas todo mundo sabe onde você está. Eu falar, tô fazendo nada demais, né? Fazendo nada isso errado. Não é problema, né? Isso não é problema. Assim. Eu penso assim também, né? As pessoas já sabem tudo aquilo, já sabem da gente, porque quando você tem rede social, né? Já sabem, né? Enfim, tem gente que coloca absolutamente tudo que está fazendo na sua rede social, né? Tem a semana, né? Toda, onde esteve. Não, já acordou, já bota uma coisa lá, depois Acabei de acordar, sabe onde que está almoçando, sabe onde que está... Exato, não é? Exato. Sabe, as pessoas entregam coisas demais. Aí você está preocupada de ter um dispositivo que pode te ajudar. Não, vai tirar minha privacidade. Gente, a gente já tem no carro. Já tem, né? E olha o quanto isso a também seguradora ajudou. Colocou no carro e você nem sabe em que lugar do carro que tá, né? Exatamente. O rastreador. Não, e isso barateia seguro, claro, né? Sim. Então, assim, isso também acabou coibindo, né? Muitos furtos de carro, porque virou um problema. Onde é que está esse rastreador, né? Você tem que... Então, eu acho que... Bom, eu acho isso super... Adoro tecnologia. Agora, vamos falar desse caso da Priscila Belfort. Você chegou a trabalhar nele, não é isso? Você chegou a estudar o caso. Sim, a gente contou essa história na primeira temporada dos Aparecidos para a TV. A gente contou essa história e também tem a entrevista completa, né? Que na TV, infelizmente, você sabe muito bem, dificilmente a gente não consegue colocar a entrevista inteira, né? Todo o material gravado. Aí você vai para o roteiro ali, você precisa selecionar o que vai para o ar. E aí a gente não conseguiu colocar tudo, né? Porque a gente tinha 2 casos por episódio na TV. E aí nós pegamos essa entrevista da Jovita, né? Nós reeditamos essa entrevista e a gente disponibilizou no canal. Quando a gente abriu o canal, a gente colocou essa entrevista lá. E a gente trabalhou nesse caso na primeira temporada dos Desaparecidos, que foi para o ar em 2015, né? Em que a gente contou um pouco dessa história do desaparecimento da Priscila. Mas de lá para cá muitas outras coisas aconteceram, né? A gente também foi atualizando um pouco o caso e tal. E agora tem essa série que saiu na Disney, né? Sobre o caso da Priscila, mas a gente trabalhou mesmo nessa história há 10 anos Ela atrás. está há quanto tempo desaparecida? Já tem 20 anos, né? Que está desaparecida. 20 anos? 20 anos. Meu Deus. 20 anos. É muito tempo.
E aí você teve contato com a mãe dela. Sim, com a Jovita. E o que ela acha que de fato aconteceu? Eu acho que hoje a gente pode falar mais com base... porque com o tempo as coisas vão mudando, né, na cabeça da família. Né? Naquela época havia-se uma desconfiança ali em torno de algumas coisas. Por exemplo, primeiro surgiu um sequestro, a ideia de sequestro. Né? Que ela havia sido sequestrada. Que ela havia sido sequestrada. Mas logo essa ideia também foi deixada de lado, né? Porque pertence a uma família que era, né, ainda é uma Não, família sequestro conhecida. que não pede nenhum resgate não é um sequestro. Só que aí ninguém pediu resgate, né? Ninguém pediu resgate, então não é sequestro. De lá para cá, muitas versões surgiram e a Jovita como mãe, eu sinto que ela também não sabe direito o que foi que aconteceu. Ela fica em dúvida também, eu acho que ela fica um pouco em dúvida. Por quê? Porque muita coisa se fala sobre possibilidades. O que a Priscila fazia fora, o que a Priscila fazia na sua vida pessoal. Ela tinha envolvimento com droga ou com coisa parecida. Não, quem tinha era o namorado, né? Um pseudo-namorado que ela tinha na época, né? Um suposto namorado que ela tinha na época, que dizem, inclusive, que é parente de algum político do Rio de Janeiro e tal, tem toda essa história. E então, assim, naquele primeiro momento que aconteceu, a ideia que a Jovita tinha de que tivesse sido sequestro, né? Mas isso logo foi afastado dessa possibilidade. Aí depois ela começou a ter um pouco de desconfiança desse namorado também, porque no dia que a Priscila desapareceu, ele foi uma das pessoas que ficou ligando para querer saber dela, porque teoricamente ela tinha um encontro com ele, eles iam numa festa, alguma coisa depois, e ela não apareceu, mas ele ficou ligando para a mãe para saber dela. E aí isso trouxe também um pouco de desconfiança, porque também depois surgiram histórias de que ele pudesse, né, ter dívida de drogas, e até alguns anos depois, algumas pessoas foram presas, né, em uma comunidade lá no Rio de Janeiro, e algumas dessas pessoas, talvez até para tentar se livrar do problema, tentou incriminar alguém e aí falou sobre a morte da Priscila, né? Trouxeram a informação de que a Priscila tinha sido morta e enterrada em alguma comunidade no Rio. Foram atrás, pesquisaram, investigaram, mas não acharam nada também. Nada foi encontrado. Recentemente teve também né, saiu também uma conversa de que talvez a Priscila estivesse grávida no momento que desapareceu. Né? E que talvez essa nova informação é que pudesse desencadear, né, pudesse ter desencadeado no desaparecimento dela, talvez por parte de pessoas ali que não queriam que essa gravidez fosse adiante. Supostamente Priscila também tinha depressão, né? Na época a mãe falou que ela estava passando por um quadro, estava meio doentinha naqueles dias, mas já havia superado a depressão, fazia acompanhamento, tomava medicamentos e tal, e aí também trouxeram a ideia de que ela pudesse ter tido um surto e desaparecido por conta disso. A série hoje, né, ela traz um panorama que eu acho que é interessante, porque mostra um pouco sobre talvez aquilo que a Priscila não era. Né? E eu acho que traz até mais dúvidas do que respostas, porque eu acho que no final das contas ainda não tem como ter certeza exatamente do que foi que aconteceu com ela, apesar de que a série traz um panorama sobre ela de que eu acho que ajuda a tirar a ideia de que ela poderia ser uma potencial criminosa ou usuária de drogas ou coisa parecida. Né? Então eu acho que ainda tem ali uma aura, eu acho que por parte da Jovita hoje a ideia dela mudou sobre o desaparecimento da Priscila, mas eu tenho a impressão de que hoje ela está um pouco mais conformada no sentido de que, não que ela não queira encontrar, lógico que ela quer encontrar, mas eu acho que ela já sabe que está um pouco mais difícil de encontrar Mas com me diga uma vida. coisa, ela está mais conformada em que sentido? Ou ela mudou de ideia em que sentido em relação ao desaparecimento da filha? Não acho que ela mudou de ideia. É importante dizer aqui que eu estou fazendo, eu estou trazendo aquilo que eu percebo através então, da sua percepção, o que você acha que aconteceu ali? A minha percepção é que 20 anos depois, e com todas essas, eu acho que a resposta existe, todo mundo deve saber qual é essa resposta, só que é muito mais difícil hoje, 20 anos depois, você conseguir provar isso. Tá? Eu acho que realmente, a minha percepção, realmente envolve uma terceira pessoa, envolve uma pessoa que era do convívio da Priscila, que possivelmente era realmente esse namorado. Tá? E que ele pode ter matado a Priscila, é isso? Eu não diria ele, né? Mas que de alguma maneira talvez pudesse ter algum interesse no desaparecimento dela. E que talvez isso possa ter sido arquitetado de alguma maneira. Mas você que vem
lidando com esse caso há tanto tempo, Hum. mesmo que não tenha investigado esse caso, Uhum. qual é o teu sentimento? Que ela está morta, que ela desapareceu voluntariamente, que ela pode estar viva? Eu, como trabalho com pessoas desaparecidas, com casos de pessoas desaparecidas, eu nunca digo exatamente a Uhum, condição em que eu acho que a pessoa está. Até porque eu nunca quero que a pessoa seja encontrada daquela forma. uhum, E principalmente porque eu sei que do outro lado tem famílias que estão assistindo. uhum, E muitas vezes, talvez uma fala minha ou nossa que trabalha com uhum. isso pode trazer um gatilho ou alguma coisa para a família nesse sentido. O que eu falei sobre a Jovita é que tanto tempo depois e com tantas idas e vindas e informações desencontradas, eu acredito que ela já tenha uma ideia do que realmente possa ter acontecido, apesar de não saber qual foi a causa. Então eu tenho a impressão de que hoje eles têm muito menos respostas, ainda tem poucas respostas, né? Mas pelo menos esse documentário, ou essa série que foi feita agora, a percepção que se traz a partir, né, de 20 anos depois é que a culpa não foi da Priscila, de que realmente alguém fez alguma coisa com ela, Contra ela. contra ela, né? E que aí, consequentemente, pode ser que ela não esteja exatamente como a família gostaria. Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas quando a gente, né, conversa também com famílias que têm desaparecidos, a primeira coisa que chega pra gente é: "Ah, esse meu determinado parente morreu? Uhum, Ele sumiu? Ele está em algum lugar, né, uhum, enfim, um cárcere privado, tá raptado", mas é aquela coisa, né, um rapto que não tem pedido de resgate é uma coisa meio não faz sentido, exato. a não ser que seja por uma pura perversão, maldade, Uhum, e o que é raro, isso não é o que acontece, né, então, ou a pessoa vai ter, né, desaparecido porque ela quis desaparecer, sim. ou infelizmente essa pessoa E a gente está falando de 20 anos, né? foi morta. Qual que é a chance dessa pessoa? Tudo bem, a gente E sabe ela que tinha uma boa relação com a família, não tinha é uma ótima. isso? E não tinha motivo algum para desaparecer. Então, ela não Nenhum. tinha motivo, ela tinha uma boa relação com essa Tava família. feliz, né? A família estava bem. E sabe o que que é triste, Anderson? Porque, eh, alguém sabe o que aconteceu, né. Alguém sabe. Alguém sabe. E eu vou dizer uma coisa, 20 anos depois esse crime já prescreveu. A não ser que surja um fato novo, né? Mas até que Não, mas ponto mesmo que seja um homicídio, como que vai, né? já Já está prescreveu, né? prescrito, Na lei prescreveu, já prescreveu. Então, assim, é de uma maldade, né? é perverso você inclusive não trazer um pouco de paz para essa família, Uhum, sabe? uhum, Ou, sabe, de deixar essa família, né, ter o direito, né, de saber o que aconteceu sim, com essa pessoa que eles amam, sim. né. Então, assim, é muito triste isso, é muito egoísta, é muito perverso. Eu acho que a pior A não dor que o ser que a familiar pode própria ter. Né? pessoa que tenha feito alguma coisa com ela também tenha desaparecido, Uhum, não sei. sim. Ou então a pessoa tem o interesse de que a história não Ou surja, também né? tenha, sabe, desaparecido no sentido de que tenham feito alguma Morreu coisa com também, essa né? De pessoa e repente a aí pessoa que está desaparecida quem morreu e a outra também, né? Quem teria a resposta para É, trazer para essa família também não está mais aqui, então exato. você não consegue fazer esse elo de ligação, Uhum, porque é desumano. Esse crime são 20 anos, sim, o homicídio já sim. prescreveu. E outra, e é uma família conhecida, é uma família que, assim, se fosse e ainda tem isso, né? Se fosse uma história comum, né? Um caso comum, vamos supor, né? Não quero pensar dessa forma, como eu já disse, mas vamos supor que ela realmente tivesse sido assassinada, né? Uhum, E pessoas tivessem motivação para isso. uhum, Se fosse uma família comum, seria, né, compreensível por parte, pensando em autoridades ou, enfim, das dificuldades que tem de se fazer uma investigação, seria compreensível essa dificuldade de chegar numa resposta. Sendo a família que era, se fosse uma situação mais como que eu posso dizer? Se fosse uma situação mais comum do que o que realmente foi, por ser a família que era, uma família influente, uma família conhecida, que tinha recursos, ela teria sido encontrada, mesmo que morta, né? uhum. Assim, rapidamente, rapidamente. O que eu acredito é que, estando viva ou não, existe um terceiro interesse por trás, que é de fazer com que ela continue desaparecida. Sim, E aí, esse interesse pode ser mais poderoso ou não. Se é uma pessoa que, sei lá, um Zé qualquer que sabe o que aconteceu com ela, o cara não tem nada a perder, ele vai e fala.
Agora, se é uma situação em que é uma pessoa que tem muito a perder, lógico, a gente está falando de crime, o perder que eu digo, a gente está falando de relação de poder, de grana, de gente que não quer, né? Agora, se a gente está falando de um crime comum, simples, muito provavelmente essa pessoa já teria aparecido. Né? Porque do outro lado tem alguém que não é a nível de acesso, né? de relacionamento, de influência, não é tão simples, não é tão comum. Né? Então, do outro lado, eu creio que existe alguém que talvez tenha mais influência do que a própria família Belfort. E aí tem uma outra questão também, que sendo uma pessoa com influência, com poder, ela não fez isso sozinha. Não. Ela teve a ajuda de outras pessoas. E mesmo que não ajudaram, mesmo quem não ajudou sabe, né? Sabe? E aí, volto de novo a dizer, esse crime já prescreveu. Sim. Então está na hora, inclusive, de alguém dar um pouco de paz e tranquilidade para essa família, porque é muito injusto. Até colocar a sinalização, olha, tá ali. É o mesmo Sim. caso de Elisa Samúdio. É o mesmo caso. Que também, né, até hoje não tem... Não tem corpo. Você que entende mais de investigação, que trabalha mais, né, com investigação mais profunda, você falou sobre ter prescrevido. Como o crime prescreveu, mas mesmo que de repente surjam 2, 3 fatos novos, surja um nome, alguém realmente resolva falar, parece, está aqui a prova, foto, vídeo, tudo, ninguém vai poder ser preso por esse caso? Ninguém será mais preso. 20 anos é o tempo de prescrição do crime. Meu Deus do céu. Porque o que começa a contar é a data da ocorrência. Dali para cá, né? E isso é uma lei. Os únicos crimes que são imprescritíveis são os de racismo. De racismo, sim. Injúria racial e racismo. Eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Então, a qualquer tempo, a qualquer momento, a pessoa pode, né, fazer a comunicação do crime. Quando se trata de menores de 18 anos... Então, a prescrição só começa a contar após... Os 18 anos. Os 18 anos. Então, se o crime aconteceu quando tinha 12, então... Vai valer até... Ele só vai contar começar a contar a prescrição a partir dos 18. Mas cada crime tem um tempo de prescrição, que é para, inclusive, obrigar, né, tipo, fazer com que a autoridade policial tome as devidas providências. Sim. Um crime como esses, ele é de ação incondicionada. O que quer dizer isso? Independe da vontade da vítima ou da família da vítima, a polícia tem a obrigação, a autoridade policial, de investigar. Sim. Tem alguns outros crimes que são de ação condicionada. Um estelionato, uma injúria, uma calúnia, que você tem um prazo de 6 meses, né? No momento que você faz o boletim de ocorrência, você tem 6 meses para dizer para a autoridade policial que você tem interesse naquela investigação. Muitas pessoas não fazem essa comunicação e as pessoas, mas a polícia não fez nada. Mas você foi lá e disse que você tem interesse, você precisa comunicar. Tem 6 meses para comunicar, que é abrir realmente o inquérito, né? Tem. Então, tem os crimes de ação incondicionada e tem os de ação condicionada. Sim. No caso de um sequestro, no caso de um homicídio, um estupro, tráfico, são crimes de ação incondicionada. A polícia... E assim, mas cada crime tem um prazo de prescrição. Sim. E assim, é que nem... Vamos pegar o caso Evandro? Eu acho que... Digamos que a gente... Eu acho que devia ter um atenuante, né? Você não acha que deveria ser... Assim como no caso de ocultação de cadáver tem é um problema a mais, né, um crime a mais, você acha que numa situação de desaparecimento, quando você desaparece da pessoa, aí você fala, mas poderia ser ocultação de cadáver? Não, necessariamente. Né? Mas você não acha que de repente isso poderia ser um atenuante, de repente até para não prescrever? Não, eu acho que as nossas leis precisavam ser revistas. Todas eu acho elas, que alguns crimes não deveriam prescrever. Um homicídio não deveria prescrever. Entende? Quando você fala de um homicídio, né? Não, por que tem uma prescrição? Sim. Quando a gente vai olhar, né, até a lei americana, não tem prescrição. Então, para você ter uma ideia, o próprio ex-menudo, o Roy Rosello, que foi vítima de abuso quando era um adolescente, ele entrou agora... Recentemente, quando denunciou. Exatamente, em 2022, já um homem adulto... Né, com a queixa-crime em cima do Edgar Dias. É igual, são as histórias do P. Diddy, né, também. Então, entende? Eu acho que tem crimes assim que são tão absurdos, são tão violentos. Eu entendo que...
E assim, e é um complicador, porque é o que a gente está conversando aqui, Sim, é um complicador. sabe? Eu não acredito em crime perfeito. De verdade, eu não acredito. Eu acredito em crime mal investigado. Uhum. E tem algumas coisas, por exemplo, a gente está falando de Rio de Janeiro. Não sei se não tem interesses ali para que ela não fosse encontrada. Exatamente. Principalmente quando a gente Entende? fala de um círculo político, né? Se Então, envolve, não né? tem, não sei, a gente não sabe. Qualquer É. coisa que eu venha dizer aqui, eu vou ser leviana, Uhum, porque uhum. de verdade eu também não investiguei esse caso. Sim, sim. Adoraria, né? Agora eu fiquei até com vontade. Porque, assim, alguém sabe da resposta. Alguém sabe. Alguma coisa de fato aconteceu, alguma coisa muito séria. Né? É a própria questão da Elisa Samúdio. Lógico que aquelas pessoas sabem o que aconteceu com a Elisa. Por que, que não contam? Já foram, inclusive, condenados. Já cumpriram a sua pena. Não existe, né? Você não pode ser Uhum. condenado pelo mesmo crime duas vezes. Sim. Já também entramos no prazo ali de prescrição. Uhum. Enfim, mas sabe, chegou uma hora, dá um pouco de paz e assim, Alguém que precisava seja falar, né? para em respeito ao filho dela, sabe? Pelo menos, ou a mãe dela, né? Mas assim, vamos pensar naquele filho? É. O filho? Pelo menos o filho. Vamos lá, olha, tá aqui, porque chega uma hora que não. Assim, é de um egoísmo muito grande, Uhum, sabe? uhum. Você não dá paz. Sabe, a pessoa ela vive carregando, né, um peso, uma coisa que é uma assombração. Para sempre, né? E Durante anos, assim, décadas aquilo. por que isso? É. Entende? Assim, porque, sei lá, vão descobrir o envolvimento, que não sei o que lá. Olha, pior do que a história toda, e a gente acabou de ver da Marielle, Uhum. não foi descoberto. Pois é. Foi descoberto, foram julgados, né? Vamos ver até quando isso E vai, assim, e mas tinham várias, né, se quiser linhas. consegue, né? Não, e assim, Investiga, tinham né? várias linhas ali, Uhum. lembram? De Muitas, investigação. O nome muitas, daquela mulher foi enxovalhado. muitas. É assim um absurdo que falaram dela, que ela, e assim, toda sorte de horrores. Uhum. E na verdade, infelizmente, ela foi morta porque ela estava denunciando Uhum. crimes. Crimes. E no caso é interessante você trazer isso e trazer esse paralelo e também falar de Rio de Janeiro, porque a gente pode estar falando, inclusive, das mesmas pessoas. Né? Porque ali existe uma capitania hereditária ali no Rio de Janeiro Infelizmente, assim, de muito tempo que é criminosa, né? E assim, e aí precisa de muita coisa, sabe? Não. Precisa de vontade, Uhum. mas precisa de pressão. É. E por isso que eu acho que a sociedade também precisa se unir à mãe dela, Uhum. né? E assim, inclusive para pressionar. Cadê ela? Uhum. Mas, né, de novo, aí não é só ela. São muitas Priscilas. Muitas. Ela é São muitas ela é um Elisas. símbolo, né? Ela é Entendeu? um símbolo. São muitas Priscilas, são muitas Elisas. São É o que a muitas. gente acabou de falar. A gente tem ali, né, a própria Elisa Matsunaga. Uhum. Se ela tivesse conseguido cruzar a fronteira Rio e São Paulo, dificilmente esse crime teria sido rachado. Porque a ideia dela era jogar o corpo do Marcos no Paraná. É mesmo. E de lá já cruzar a fronteira. Não, ela foi. Olha só. O que ela faz? Quando ela vai, né? Ela mata o marido, Uhum. aí ela vai, né, desmembrá-lo para bota nas poder, malas. né, se livrar do Uhum. corpo. Ela coloca dentro do carro e ela estava caminhando no sentido Paraná. Uhum. O que acontece? É que ela é parada. O carro estava com o licenciamento vencido. Nossa. E ela é parada, e é mais ou menos a mesma história do Dahmer, né? Se o policial tivesse verificado o carro, Uhum. teria encontrado o corpo, já ali imediatamente. Mas ele fala, olha, você está com, né? Ela dá uma desculpa ali e tal, fala, meu marido não fez, né? Não renovou o licenciamento, alguma coisa aconteceu. Ela fica com medo de continuar, ela dá meia volta e aí vai para a região de Cotia. Se ela tivesse cruzado a fronteira, você imagina achar um monte de pedaços que não tem ligação nenhuma com São algum Paulo. Cidadão daquele estado. Exatamente, entende? E aí você... Quem é essa pessoa? E aí você teria uma dificuldade ali a mais. Entende? Sim, Então, sim, assim, sim. é que ela voltou, ela recuou.
Ficou com medo de seguir, né? Ela tinha acabado de sair, já foi pega numa blitz, se eu continuar, eu vou ser presa. Exatamente. Ela ficou com medo. Se eu Vou for parada essa de sorte que eu tive novo, aqui e vou dou meia voltar. volta, ela vai para uma região que ela, enfim, conhecia bastante, que era ali Conhecia. a região de Cotia. Sim. E aí ela vai colocando, né? Ela vai se desfazendo de partes em vários lugares Uhum. e volta para casa. E sustenta que ele foi embora. Ela cria um desaparecimento, Uhum. né? Uhum. Ela fala, ele foi embora, ele sumiu. Ele não sumiu, ele não desapareceu, ele foi assassinado. Você não acha que Entende? tem um paralelo isso com alguns casos de desaparecimento também? Porque a gente está falando de relações conflituosas, né, familiares, né? Que cada Uhum. pessoa, a coisa escala de um jeito dependendo da pessoa. Né? Sim. Tem, por exemplo, aqui, né? A gente trouxe dois, né? O da Elis Matsunaga, que queria, né, sumir com o corpo. Sim. Olha só, ele seria um desaparecido. A gente tem Elisa Samúdio, Uhum. Que é uma também, desaparecida. também ainda, desaparecida, né? Foi assim, a juíza ali do caso, ela manda, né, emitir ali uma certidão de óbito com causa-morte. Uhum. Eu olho aquilo, já conversei com vários juristas, eu acho aquilo uma abominação, porque ninguém viu o corpo. Tá lá escrito, né? Morreu assim. Mas como você sabe que Ela foi colocou a assim? causa-morte no Sim. boletim de ocorrência, mesmo sem ter Não, no boletim de ocorrência, na não, desculpa, certidão na de certidão de óbito. óbito, mesmo sem ter encontrado o corpo. Mesmo sem ter encontrado o corpo. Então, assim, bom, então ela de fato está morta? Ok, mas você está morta, morreu de quê? De tiro, atropelamento, uma facada, estrangulamento, são várias as mortes, né? Então, aí inventa-se uma morte qualquer, coloca ali. E assim, foi lógico que ali foi uma jogada para poder caminhar com a condenação deles. Para não perder também a condenação, né? Não A deixar condenação de... deles. Mas aquela certidão de óbito não faz o menor sentido, porque você não tem o corpo. Baseada em Aonde? Como é que ideias você vai, apenas, né? E eu tô te falando porque eu vi a certidão de Sim. óbito. Então assim, como é que sabe que foi daquele jeito? Que alguém falou? Sim. Entende? Sem ter o corpo fica Sim. difícil, Sim. né? Então assim, mas são os absurdos, né? E você acha que nesses casos também... Bom, a gente está falando... Mas, por exemplo, eles... De novo, aquelas pessoas foram as últimas pessoas a estarem com ela. Então, eles, de fato, são as pessoas que podem trazer essa informação. E eu não entendo porque não trazem. Ou dão, sabe, uma pista, algum lugar, porque, sabe, já cumpriram pena. De novo, sabe, dá paz para esse menino, para esse filho dela. Ele merece. Sim. É a mesma coisa aqui da Priscila. Alguém precisa dizer, né? Alguém que sabe, né? E eu costumo dizer também que, assim, e você melhor do que ninguém pode falar sobre isso, que quando não tem uma pista, ainda mais numa situação como essa, num caso como esse, eu digo que quando não há uma pista, isso já é uma pista, né? Porque pistas como essa só desaparecem se alguém desapareceu com a pista, né? Porque... Dificilmente não fica um rastro Uma disso. família, ela quer um fechamento, sabe? Até para que ela possa descansar. Sim. Vamos pegar de novo o caso aí da Marielle. Ela, de fato, foi assassinada. Sim. Mas aquela família só conseguiu ter um pouco de paz quando entendeu o que aconteceu com aquela pessoa, né? Com aquelas pessoas, porque a gente também tem que falar ali do Anderson. Sim. Porque, inclusive, começam a enxovalhar o nome da pessoa. Que foi um pouco do que aconteceu com a Priscila também, na época que ela desapareceu. Que a pessoa está no seu... Ela, não, pera um pouquinho, não é nada disso. Então, você vai trazer, você limpa a história daquela pessoa, você, de fato, coloca os pingos nos is, né? Aponta quem foram os agressores e assim, não. Sabe, porque a pior coisa que pode acontecer é você ainda desonrar, sabe, aquela pessoa que foi vítima de um crime brutal e cruel. Exato. Então, a mesma coisa aqui. É uma pessoa que está desaparecida, então são milhares de histórias que são inventadas e são contadas, são narrativas absurdas. Algumas até como cortina de fumaça, você percebe que existe o interesse de soltar aquela história para atrapalhar. Tão perverso isso, Anderson, com essas famílias, é muito perverso. Né? Então, e fica todo mundo na teoria da conspiração, a teoria da conspiração vende muito, aí todo mundo começa a dar palpite. Exato.
e a gente não tem uma informação correta, sabe? O que é muito estranho é porque mesmo depois de muito tempo, as famílias até eu já ouvi isso de várias famílias, costumam a receber informações. Lógico que muitas informações falsas, que não levam a lugar nenhum, mas começam a receber informações que têm fundamento. Uhum. No caso da Priscila, pelo que eu entendi, não tem nenhuma informação que de fato tenha fundamento para chegar numa, sabe, ó, Não tem nada. estamos aqui, estamos, sabe, estamos perto, mas não tão perto como gostaríamos de estar, né? Então, assim, e é uma maldade. Uma maldade, não tem nem porquê. pista anterior, né? A única que tem é que ela sai do trabalho para ir supostamente almoçar e não chega, e só, não tem mais nenhuma outra informação, e nem posterior também. A única coisa que saiu posteriormente foi aquela história das pessoas que foram presas que né, disseram que sabiam que tinha acontecido com ela, o que não ficou constatado, não ficou confirmado também. Né? Mas vamos trazer esse caso, vamos investigar o caso da Priscila. Vamos, você ver quer o que trazer que mais? gente... Vamos trazer mais. Ver o que a gente consegue levantar, né, de informação. E... Você precisa trazer aqui a Bruna Rodrigues, também para conversar. A Bruna é a criadora da série Volta Priscila, e ela tem bastante material, que inclusive ela Vou fez... trazer a Bruna está mais que convidada. Pode trazer, vamos até passar o contato aqui Tá, e falar direto com a Bruna. A Bruna, ela tem histórias de dentro, assim, a gente conversou com a família, só que a gente não teve acesso a tudo na época. Ela achou fitas, achou vídeos, fitas 8mm, 35mm que a família gravava, né, do dia a dia e tal. E a Jovita fala também que a ideia dela de trazer a série, né, acho que já sabendo da dificuldade de reabrir o caso de prender alguém, mas que pelo menos alguém seja apontado, né? Pelo menos se saiba o rosto e as razões da pessoa. E né? limpar a história da Priscila. Exato, porque e tem trazer tanta coisa, tanta pouco mentira. De paz para essa família. Essa família merece paz. Principalmente. Uma das coisas que ela muito fala é que ela desumano. quer reabrir esse caso de uma certa forma, pelo menos para saber quem foi, ou que alguém apareça, né, dizendo que sabe de alguma coisa, que os netos dela, sobrinhos da Priscila, possam ter acesso, possam conhecer a tia, né, porque eles não conheceram a Priscila. Né? O Vitor e a Joana tinham acabado de se casar, né, quando a Priscila desapareceu. Então os netos não conhecem. E aí eles estão conhecendo a Priscila a partir dessa construção que eles estão fazendo, com muitos vídeos caseiros, né, e relatos de pessoas que realmente conviveram com ela. Tal. Então essa era uma das coisas que ela queria conseguir. E a terceira coisa que ela queria conseguir também era a coisa do Volta Pri, do Alerta Pri, que é esse alerta que já existia no Rio de Janeiro. Então ela acha que de alguma maneira isso pode ajudar, né? Essa série pode ajudar nessa solução, assim, mas eu acho que na cabeça dela ela já está um pouco conformada com a possibilidade de realmente só ter, quem sabe, uma resposta, né? Mas eu te digo, ter uma resposta já é alguma coisa, né? Já é bastante coisa. Já é. Sabe? Porque você consegue, pelo menos, como você ajudar a tirar um piano das costas dessa família. Imagina o peso. Porque pior que seja a informação, essa família quer a informação. Não é que a família não quer. Eu não quero mais saber. Não, a família quer. A família desesperadamente quer saber. E ela tem esse direito. Pois é, tem todo o direito de saber. Anderson, meu querido, chegamos no momento agora filosófico meu Deus. aqui do programa. Temos 5 perguntas. Que medo. Tem isso? Ninguém me avisou que tinha essa surpresa. Uma para você responder. Vamos para lá. nós. Manda do meio. Eu tiro ou você tira? Só escolho. Você tira e lê e pode responder. Meu Deus do céu, que medo. Todo mundo gosta do meio, hein? Tá achando que o negócio é o meio. É possível conceber uma... Nossa, é filosófico mesmo. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? É para ser romântico, utópico, esperançoso? É para ser Anderson. Para ser Anderson? Não é possível. Muito bom. Infelizmente não é possível. Por diversas razões, e a gente está aqui o tempo todo na internet mostrando por quê. Principalmente porque uma sociedade é feita de pessoas, né? E pessoas são naturalmente violentas, seja de maneira física, de maneira verbal. Então eu acho que eu acho que a gente pode ter uma sociedade mais empática, mas menos violenta em todas as esferas. Eu acho difícil, até porque a violência está muito atrelada também à dificuldade que o humano tem de lidar com a diversidade e as diferenças.
e com o contraditório, né? Então, a violência é um sentimento, não é um sentimento, ela é consequência de alguns sentimentos, mas a gente precisa fazer com que as pessoas aprendam a lidar com isso, né? Infelizmente, elas podem até conseguir não serem fisicamente violentas, mas eu acho que em palavras ou em gestos, em ações o tempo todo, todos nós, de alguma maneira, estamos sendo violentos em algum nível. Muito bom, adorei conversar com você. Vamos trazer o caso da Priscila e Vamos de trazer. outras pessoas. Vamos trazer. Gente, hoje conversamos aqui com Anderson Jesus, este grande homem que faz um trabalho incrível em relação aos desaparecidos. Conta essas histórias para todo mundo. Não deixem de seguir o canal dele, que é muito importante. E quem tiver informação deve sempre ajudar e colaborar. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.